Olá, eu sou a Ana E eu sou a Dani. e estamos aqui com Conexão Reset. Bom, para o primeiro episódio de número 1, nos inspiramos no Dia Mundial do Livro. Então o tema de hoje será Mundo dos Livros. Vamos começar então com os acontecimentos da semana. No episódio passado, que seria o episódio prefácio, ou o número 00, apresentamos um pouquinho do que seriam as nossas ideias para o Conexão e falamos também um pouquinho sobre nós. Então, se essa é a sua primeira vez conosco e quiser saber um pouco mais sobre o Conexão e sobre nós te convidamos a ouvir o episódio anterior, o episódio prefácio. Antes de tudo, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre as datas comemorativas da semana. Duas da semana passada que nós não tínhamos falado no episódio anterior, que foi o dia 15, Dia Mundial da Arte e do Desenhista. E no dia 16 a gente comemorou o Dia Mundial da Voz. Você aí que é cantor, cantora de chuveiro, esse dia foi todo seu. Sim, fora que a gente não pode esquecer desse dia, porque sendo um podcast, não é mesmo? Nós trabalhamos mais com a nossa voz aqui para tentar uma conexão com vocês. Muito bem colocado. E além disso, dia 21 foi aniversário de Brasília, capital do Distrito Federal. Então, parabéns Distrito Federal, parabéns pro pessoal daí. No dia 21 também a gente teve o dia de Tiradentes, né? E o curioso é que no dia seguinte temos outra data histórica, dia 22 de abril, que esse ano a gente comemorou 520 anos do descobrimento do Brasil. Sim. Só que vocês sabiam que, na verdade, no início essa data era comemorada no dia 3 de maio? A carta, né, de Peru Vaz de Caminha, ela só foi descoberta em 1817. Foi aí que eles tiveram certeza que o Brasil foi descoberto só no dia 22 de abril. Então, atualmente devia ter 2 dias seguidos de feriado, né? Só que aí o presidente Getúlio Vargas decretou que ia reduzir os feriados, porque todo mundo tinha que trabalhar para ser mais produtivo. Foi triste, né? Muito. Mas, no dia 23 de abril, a nossa inspiração de hoje foi o Dia Mundial do Livro, mas não só o Dia Mundial do Livro, também foi o Dia Nacional do Choro. E a gente consegue relacionar porque, pelo preço dos livros que a gente tem hoje em dia, o choro é livre. Perfeito, foi exatamente isso aí, muito bem pensado essas duas. Encerrando agora as datas comemorativas, vamos para alguns lançamentos e estreias que teve nesses últimos dias dessa semana. Então, pelas séries agora, né? No dia 17 a gente teve a Batwoman, a primeira temporada, chegou no HBO Go. Eu ainda não assisti, mas eu achei bem legal essa proposta, né, de trazer Sim. A versão feminina do Batman. Eu também não assisti. As heroínas recebendo mais luz, né, no mundo dos filmes e das séries. Sim, verdade. Então, no dia 17 também a gente teve a estreia de Rei, o Eterno Monarca, que é um drama coreano na Netflix. Esse drama é estrelado pelo querido Lee Min-ho. Não sei se eu tô falando certo o nome. Acredito que é isso mesmo, Lee Min-ho. O aclamado Lee Min-ho, né? Isso, e pela atriz principal daquele dorama, que foi um dos mais famosos. Acho que ele é um dos que mais fez sucesso até hoje, que é o Goblin. Verdade. Que inclusive ele é bem comprido, ainda não terminei de ver, gostei, mas Nem preciso terminar. Ele é muito bom. E falta ele na Netflix também, né? Eu assisti um episódio do Rei Eterno e uma das coisas que eu achei incríveis foi a produção. Algumas cenas de enquadramento, parece coisa de filme mesmo. Eles super capricharam. Eu vi o trailer, pra né? quem- Ainda não comecei a assistir, mas eu vi o trailer. E o trailer foi muito bom. Tem algumas cenas que você fica... Se pausar ali, você fica pensando que é um filme. Eles produziram muito bem. E o tema, pra gente que já tá acostumado, que consome muito dorama, ele é um pouquinho previsível. Eu não vou dar spoiler. Mas, pelo elenco, pela produção, dá super vontade de continuar assistindo. Muito bom. Outro K-drama, outro drama coreano que lançou por esses dias, que foi ao ar no dia 20, foi Born Again, que seriam Nascidos de Novo. Ele é disponível tanto no site do drama Fansubs e no Viki.
Eu assisti os 2 primeiros episódios, que são os episódios de estreia, e ele tem uma premissa bem interessante. Ele trata um pouquinho sobre reencarnação. São 3 personagens principais, 2 rapazes e uma mulher. Um é detetive, a outra é namorada desse detetive, e o terceiro é, digamos, um suposto serial killer. Eles acabam se relacionando na vida real e depois de alguns fatos, que eu também não vou falar, porque é interessante cada um assistir lá na hora e ter o impacto da cena. Mas eles acabam se relacionando novamente na próxima reencarnação deles. Então eu quero saber como que vai acontecer esse desenrolar na segunda vida que eles teriam. Outro drama também que seria lançado, que foi na verdade lançado, né? Foi When My Love Blooms, que foi no dia 25, nesse sábado então, né? Ele também pode ser traduzido como Quando Meu Amor Floresce. Ele pelo menos está traduzido assim no Viki. E os episódios sairiam todo sábado e domingo também. E uma observação que eu achei interessante fazer é que o membro Jin Young, do GOT7, de um grupo de K-pop, ele faz parte do elenco. Ele fez parte do drama Primeira Vez Amor, se eu não me engano, e ele atuou muito bem. Tanto que ele era um dos meus personagens preferidos. Então eu quero ver essa atuação dele. Se eu não me engano, esse drama vai ser sobre a vida de 2 jovens que se apaixonam e como que é o decorrer dessa relação deles. Eu ainda não assisti os primeiros episódios, né? Mas semana que vem, quando falarmos dos acontecimentos da semana passada, vai dar pra dar um feedback bem rápido sobre ele. Olha só, que legal. É difícil, né, a gente ver idols fazendo trabalho de atuação. Sim, é bom. Eu acho muito interessante ver uma segunda face deles. Tem uns que são muito bons, além de ser muito bons no trabalho de música, né? De dança e música que eles fazem, eles são muito bons atuando também. É verdade. E seguindo, no dia 26, a gente tem a 4ª temporada de The Last Kingdom chegando na Netflix. Eu gostava muito dessa série. Confesso que eu tenho um problema para acompanhar a série. Eu me desestimulo fácil, depois paro de assistir. É que o problema também das séries, pelo menos as americanas, né? O problema dessas séries é que o pessoal demora 1 ano pra lançar outra temporada. Eu ouvi falar que a série de Grisha, né, que vai ser, na verdade, eles vão juntar Grisha e Six of Crows, que são as adaptações dos livros da Lady Bardugo, eles vão ter só 8 episódios na primeira temporada. Só 8? Quando eu soube que eram só 8, já li com aquela dor no coração. Se for ruim, eu não vou me importar em ver só 8, né? Mas se for muito bom, a gente vai ficar querendo mais e... Sim, verdade. Resta esperar. Bom, e nessa semana não teve só lançamentos e estreias, mas teve também encerramentos de alguns dramas, algumas séries. Entre eles, When the Weather is Fine, que seria Quando o Tempo Estiver Bom. Um dos que eu mais gostei de assistir, diga-se de passagem. Uma Segunda Chance no Netflix, foi os últimos 2 episódios também, no sábado e no domingo. E Nobody Knows, que seria Ninguém Sabe, no Drama Fansubs também e no Viki. Eu recomendo todos eles porque eles têm umas perspectivas diferentes. Quando o Tempo Estiver Bom, ele começou super leve, um romance tranquilo e tudo mais. Uma Segunda Chance fala sobre uma mãe de família que perdeu a vida e ela acaba ficando ao lado da filha por um tempo como fantasma, digamos assim. Eu achei interessante ver eles tratarem os 2 lados da moeda, né? Quem continuou vivo, quem perdeu a vida, infelizmente, né? Mas é interessante, eles tratam de várias perspectivas relacionadas a isso. E Nobody Knows, quem gosta de série criminal, vai ser muito interessante, porque ele se desenrola principalmente devido a personagem principal, que é um detetive, e está investigando um caso de um serial killer. Esses foram os encerramentos da semana. E agora a gente segue para o tópico principal, cujo tema é Mundo dos Livros. Isso, exatamente. No dia 23 de abril, como já comentamos, não se comemora só o Dia Mundial do Livro, mas também o Dia do Direito de Autor. Essa data, dia 23 de abril, foi instituída pela Unesco e foi em 1995.
E ela teve o objetivo de celebrar o livro, incentivar a cultura, homenagear os autores e refletir sobre os direitos legais daqueles. Um dos motivos de ter sido escolhido justamente o dia 23 de abril é porque coincide com o nascimento e a morte de William Shakespeare, que foram nos mesmos dias, a morte de Miguel de Cervantes, que é um autor espanhol, e o nascimento de Vladimir Nabokov. Será que eu falei certo sobre o nome dele? Acho que tá certo, sim. Bom, é isso aí, então. Então, a Conferência Geral da Unesco, ela escolheu um dia para comemorar mundialmente o livro, né, o Dia do Livro, e recebeu a seguinte justificativa. A Conferência Geral, por considerar que o livro vem sendo historicamente o elemento mais poderoso de difusão do conhecimento e o meio mais eficaz para a conservação deste, que toda iniciativa que promova sua divulgação redundará oportunamente não só no enriquecimento cultural de quantos tenham acesso a ele, mas no máximo desenvolvimento das sensibilidades coletivas em relação aos acervos culturais mundiais e a inspiração de comportamentos de entendimento, tolerância e diálogo. Então aí é sobre aquela velha história, né, de que o livro ele faz com que a gente possa ver a realidade do outro e nos colocarmos no lugar do outro, né? Mas infelizmente na atualidade a gente vem prestando cada vez menos atenção no livro, na leitura, respeitando. Mas também no Brasil, aqui no dia 29 de outubro, foi uma das datas que foi escolhida para homenagear o livro. Então a gente não comemora só o dia 23 como o livro. Aqui no Brasil também a gente comemora o Dia Nacional do Livro, que seria o dia 29 de outubro. E essa data foi escolhida por causa da fundação da Biblioteca Nacional, que teve a origem na transferência da Real Biblioteca Portuguesa para o Brasil em 1810. Muito, muito interessante isso, porque eu lembro que eu ficava um pouco confusa. Quando chegava em outubro, né, 29 de outubro, eu ficava pensando, mas no início do ano não já teve outro dia do livro? Então quer dizer que a gente tem um dia que é mundial, né, internacional, e outro dia que é dentro do Brasil. Muito bom saber isso. E o que eu acabei percebendo depois de ver sobre as datas comemorativas é que o Brasil nacionalizou, digamos assim, muitas datas que são comemoradas mundialmente. Uma delas é o Dia Nacional do Livro, outra que eu vi é o Dia Nacional das Mulheres, que seria o Dia Internacional das Mulheres, né? E tem muitas outras datas que nacionalizamos, então aqui a gente comemora 2 vezes. Imagina se essas 2 vezes fossem feriado, realmente, né? Não é? Verdade, verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a jornada do livro pela história. Então, como você deve saber, os livros nem sempre foram da forma que a gente conhece hoje, de muito mais fácil manuseio e acesso, né? É verdade. Os primeiros registros eram feitos de várias formas, com placas de argila, pedras, madeiras, até mesmo em folhas de árvores. Mas realmente o que marcou o início da jornada, né, no papel, do registro no papel, foi a criação do papiro. O papiro surgiu no Egito, né, como um esboço, que seria hoje os livros, e podiam ter rolos de até 20 metros de comprimento. A maior biblioteca da antiguidade foi a de Alexandria, com 700 mil livros em rolos de papiro. Nossa, bastante. Depois, bastante coisa, né? E se eu não me engano, Ana, essa biblioteca, ela sofreu um incêndio. É uma pena realmente, certamente, porque o papiro já não era fácil de ser adquirido, de ser feito, né? E ainda 700 mil livros em rolos de papiro é muita coisa. É um pedaço da história, não só da história do livro, como da história da humanidade, né? Com certeza. Enfim, depois os papiros foram substituídos pelo pergaminho, né, que era feito de pele de animais, mas era um material bem caro. Era possível escrever dos 2 lados e era dobrável, né? Você podia também costurar as folhas, daí foi surgindo uma estrutura mais parecida com os livros que a gente tem hoje em dia. Mais tarde, na Idade Média, depois da criação do papel, né? Aí que surgiram uma das invenções mais importantes, que foi a imprensa. Foi mais ou menos no século XV.
Esse processo ele era feito gravando o conteúdo de cada página do livro em um bloco de madeira, que depois era mergulhado em tinta e assim o conteúdo daquele livro era transferido para o papel. Esse processo agilizou bastante a produção de várias cópias. E foi só em 1405, na China, pelo Pi Shen, espero ter falado o nome de forma certa, né, pronunciado certo, mas foi na China pelo Pi Shen que surgiu a máquina impressora de tipos móveis. Depois que essa tecnologia foi aperfeiçoada pelo alemão Johannes Gutenberg. Em mais ou menos 1455, o Gutenberg inventou a imprensa com tipos móveis reutilizáveis. Essa foi a principal revolução na história do livro. E o primeiro livro que foi impresso com a técnica aperfeiçoada do Gutenberg foi justamente a Bíblia, em latim, que teve uma triagem de mais ou menos 180 exemplares. Aí, com o surgimento dessa imprensa, desenvolveu-se a técnica da tipografia, que teve o italiano Aldus Manutius como um dos seus mais importantes nomes. Ele foi importante na evolução do projeto tipográfico, que hoje chamamos de design gráfico ou editorial. No Brasil, o primeiro livro impresso foi o título Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, em 1810. No começo, as máquinas de impressão eram utilizadas para imprimir os jornais com notícias de interesse do governo português, que era quem financiava as impressões. Isso fazia com que muitos autores brasileiros optassem por imprimir suas obras em países europeus. Foi no século XX que começaram a surgir as bibliotecas organizadas e a preservação e coleção de livros. Depois, as bibliotecas passaram a ser construídas para a frequentação de leitores. E, por fim, atualmente, a versão digital dos livros tem ganhado cada vez mais visibilidade. Como a gente comentou no episódio anterior, nós mesmos preferimos as versões digitais pela facilidade e pelo espaço que não ocupa, né? Ele fica só na rede. Então, há quem diz que os livros digitais são os substitutos dos livros, como o pergaminho foi o substituto dos papiros. Mas outros, como eu também, acreditamos que os livros físicos nunca deixarão de existir. Até porque, além de tudo, eles são os registros da evolução humana, né? É verdade, eu também acho que eles não vão deixar de existir, mas eles vão deixar de ser amplamente comercializados. Acho que daqui a uns 10 anos a gente só vai encontrar livro físico, sabe? Um bom exemplo, sabe o que aconteceu com os discos, os LPs? Hoje em dia tem um pessoal que gosta de colecionar LP, aí eles pagam mais por isso. Enquanto CDs é barato para todo mundo. Então acho que daqui a uns 10 anos a gente vai estar vivendo uma inversão. Sim. Todo mundo vai ter leitor digital, que pouca gente tem hoje, porque o preço ainda é de certa forma alto. E o livro físico ele vai ser vendido como edição especial, como coisa de colecionador. Sim, e tanto como você tinha comentado que antes as bibliotecas eram só para preservação e coleção de livros, eu acho que pode ocorrer a mesma coisa com os livros digitais. No caso de, nós, o público, teremos acesso mais aos digitais e as bibliotecas voltariam ao que era antes, para manutenção, preservação e coleção dos livros físicos, né? Exato. Um acervo mesmo. Isso. E uma curiosidade sobre isso que eu achei interessante é que antes de se estabelecer o dia 23 de abril como Dia Mundial do Livro, já tinha uma data comemorativa na Catalunha, na Espanha, que era para comemorar sobre as obras literárias. Era conhecida como El Dia Internacional del Libro, que celebrava inicialmente em 5 de abril de 1926. Essa data foi escolhida para comemorar o nascimento do escritor espanhol Miguel de Cervantes e instituiu como a Festa do Livro Espanhol e o Prêmio Literário Miguel de Cervantes. Depois, em 1930, essa data foi transferida para o dia 23 de abril também, que era o dia do falecimento de Cervantes, justamente. E aí, por fim, em 1995, que a Unesco instituiu o Dia Mundial do Livro, como conhecemos atualmente e como falamos sobre isso no início, né, do tema. E vocês sabem qual é o livro mais vendido do mundo? Excluindo a Bíblia e outras obras de cunho político-religioso,
O livro mais vendido do mundo é Dom Quixote, do autor espanhol Miguel de Cervantes. O livro foi publicado em 1605 pela primeira vez e contava com 126 capítulos. Estima-se que a obra tenha vendido entre 400 e 500 milhões de exemplares. Livros como O Pequeno Príncipe, O Hobbit e Harry Potter e 50 Tons de Cinza. Essa eu realmente Gente, não ia descobrir nunca. Foi uma surpresa para mim. Pois é, mas esses são livros que também estão na lista dos 10 mais vendidos no mundo. E uma coisa também que eu acho interessante lembrar, que vale lembrar, é que a obra O Alquimista, do escritor e jornalista Paulo Coelho, é o livro brasileiro mais vendido no mundo em toda a história. E ele é considerado um importante fenômeno literário do século XX. Olha aí, o Brasil representando muito bem, né? Sim. Agora partindo para as recomendações da semana. Para a recomendação desse episódio, pensei que o livro Fangirl, da autora Rainbow Rowell, é uma boa escolha porque a leitura desse livro é rápida, é divertida, a autora soube criar bons personagens, né? E a história, ela é bem pé no chão, é próximo da realidade de qualquer pessoa. E porque além da escrita e do enredo do livro serem muito bons, a personagem principal é uma ótima representante dos amantes dos livros. Então tá super interligado com o nosso tema de hoje, porque ela não só adora ler, como ela também gosta de escrever uma fanfic da sua série preferida. Esse é um dos fatos que eu achei mais interessantes no livro, porque a autora intercala os capítulos da história com a fanfic escrita pela própria personagem. Então a sugestão do livro de hoje é essa, Fangirl, da Rainbow. É tipo um livro dentro de um livro, né? Isso. Muito bem, Ana. A Ana roubou a minha recomendação, tá? Eu adoro Fangirl. Acho que é um dos livros que eu mais me identifico. Mas em comemoração ao Dia do Livro, eu acho que aqui cabe indicar também um livro que, apesar de ser uma ficção, tem uma forma de escrita que é muito poética. E eu tô falando do livro Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Eu não sei como é que fala o nome dessa mulher. Eu acho muito que diferente. Mafi. Eu também gosto muito do livro dela. É ótimo. Ele é o primeiro de uma série. Inicialmente era uma trilogia, mas aí ela foi esticando. Acho que até no fim do ano passado teve lançamento de outro livro para compor essa série. Eu parei na trilogia original. Eu também preciso dar uma checada nesses mais novos. Mas nele a gente tem um personagem que ela esteve sozinha por muito tempo. Então ela é muito acostumada a pensar consigo mesma. E a forma como ela coloca esses pensamentos, as palavras que ela escolhe, é tudo muito poético. Se você salvar, assim, grifar, não sei como você marca as suas partes favoritas do livro, parece mais poesia mesmo. Então eu super indico por isso. E dicas de passagem, as capas são lindas também, né? É verdade. Vamos agora para o tópico cinematográfico. E como o tema de hoje é mundo dos livros, a gente vai recomendar filmes que foram adaptados de livros. Bom, o primeiro filme adaptado de um livro que eu assisti, pelo que eu me lembro pelo menos, né, foi Crepúsculo. E isso porque foi passado em sala de aula, acredita? Em sala de aula? Sim. Por que o professor? Qual foi a desculpa do professor pra... Então, foi o pra seguinte, passar era meio que uma Crepúsculo? tarefa. A gente assistiu ele em sala de aula e a professora de português deu como trabalho fazer uma resenha crítica sobre ele. Então ele foi o primeiro filme que eu me lembre adaptado de um livro que eu assisti. Mas muitos livros já ganharam sua respectiva adaptação, né? Sendo elas, às vezes, muito decepcionantes. Também tem muitas que foram boas o suficientes, né? Ou até melhores. Mas a minha recomendação não poderia ser outra além do filme Orgulho e Preconceito, que, aliás, eu também assisti na escola. E desde então é um dos meus favoritos. O filme foi a adaptação do livro com o mesmo nome da escritora britânica Jane Austen. Acredito que a adaptação se encaixa muito bem na categoria dos filmes que deram certo. Eles conseguiram fazer uma boa representação e por isso continua sendo uma das minhas preferidas. Olha só, também é um filme que eu gosto muito. Eu ganhei uma vez no Natal um exemplar de Orgulho e Preconceito, mas eu confesso que eu não consegui ler. Sério? Porque eu não consegui
eu não consegui me adaptar ao estilo de escrita. Eu achei que a autora, ela escreve com muitos floreios. Sim, ela faz isso muito é verdade. rodeio. Ela faz muito rodeio para falar uma coisa simples. E aí eu não consegui engatar. Isso foi alguns anos atrás. Talvez hoje em dia eu já consiga. E assim, tá numa listinha de livros que eu vou retentar qualquer dia desse. Então, porque na verdade eu tinha visto o primeiro filme, né, que foi passado, né, em sala de aula, que eu não conhecia, e por causa do filme eu fui ler o livro. E como eu já tinha me apaixonado muito pelo filme, eu consegui encerrar o livro perfeitamente, mas ele também demorou um pouquinho pra engatar na leitura, justamente por essa dificuldade na linguagem que ele tinha, né? É isso aí, mas aí a gente tem que engolir por ser um clássico e tem que tentar realmente ler, porque a linguagem faz parte, né, do que eles viviam na época, Sim. do que a autora vivia na época. Mas então, seguindo, a minha indicação de filme é Planeta dos Macacos, de 1968. Tá? Eu sei que existe um arco mais recente dos filmes, dos anos 2000, mas a minha versão favorita sempre vai ser a antiga, porque eu gosto muito, eu adoro como eles pegaram uma ideia tão doida como atores vestidos de macacos e eles fizeram funcionar, porque se alguém te falasse, olha, eu tô pra produzir um filme e os atores vão se vestir de macacos, né? Você ia rir na cara dessa pessoa. Sim, verdade. Além de ter a dificuldade, parece... né, dos figurinos e tudo mais da produção. Isso, parece muito ridículo, mas eles fizeram dar certo. Então, Planeta dos Macacos é baseado no livro do mesmo nome, do autor francês Pierre Boulle. E enquanto os eventos em geral do livro e do filme são bem diferentes, a proposta geral ainda é a mesma, né? Que é uma crítica social. E eles colocam muita pergunta: o que define o homem? Então é uma grande recomendação para quem gosta de ficção e de distopias. E uma curiosidade é que o autor, o Pierre Boulle, ele, na época da guerra, era um espião. Nossa. Então eu achei isso muito legal quando eu fiquei sabendo. Não sabia disso, interessante. Isso aí. Bom, e pra música que a gente vai recomendar hoje, eu particularmente vou recomendar Faded, do Alan Walker, porque essa música me lembra muito o terceiro volume de Trono de Vidro, que é Herdeira do Fogo. Eu tenho muita dificuldade para relacionar um livro com uma música específica. Porque eu vejo que tem gente, principalmente no Spotify, que faz playlist pra, sei lá, Grisha. Eu não tenho essa facilidade de enxergar uma música que combina com o livro. Mas Faded foi tão claro pra mim, principalmente depois de ter visto a tradução da letra, que agora sempre que eu penso no livro, eu penso na música, e que eu penso na música, eu penso no livro. Então eu acho que é uma boa recomendação escutar essa música aí, quem quiser. Isso, na verdade, acho que muitas músicas do Alan Walker, elas cabem como trilha. E eu gosto muito de Faded, eu também me lembra um pouco da série Grisha. Tem outras músicas dele que me lembram também de outras séries. E vale sim a pena conferir. Então, hoje eu vou sugerir não um cantor, não uma banda específicos, mas um gênero. Vocês já ouviram falar de Lo-Fi? Se escreve Lo-Fi e significa Low Fidelity. Ele é um som com pouca qualidade, geralmente é bem tranquilo, com notas simples e muitas vezes a gente escuta nele interferência de som ambiente. Normalmente eu escuto Lo-Fi enquanto eu tô lendo, ajuda a concentrar, principalmente se estiver no lugar que tem outras pessoas ao redor, a gente conversando, barulho de TV ligado. Então, para quem precisa de um som calmo, aquele som assim bem good vibes para estudar, para ficar mais focado, o Lo-Fi acho que esse é ótimo. E fica a dica que no Spotify tem a playlist de Lo-Fi chamada Lo-Fi Beats. E foi a primeira playlist desse gênero que eu escutei. E eu super recomendo. Quem não conhece o gênero, vai lá e dá uma checada. Sabe de uma coisa, Dani? Depois que você tinha explicado pra mim o que era Lo-Fi, eu comecei a prestar mais atenção na aplicação desse gênero nos dramas e nas séries. Eles tratam muito disso em algumas cenas que às vezes não tem uma música específica. Um exemplo que eu vou dar agora é de uma série de um
chefe, ele tem um restaurante, né? Tinha um restaurante. E aí eles usavam os sons que ele usava na cozinha. E a junção desses sons ficava uma coisa bem tranquila de ser escutada. Olha só, eu ainda não tinha visto. Depois você me manda aí qual é o nome desse drama. Mando sim. Ou pelo menos o episódio no qual você notou isso aí, porque eu quero dar uma olhada também. Eu ainda não prestei atenção, não verifiquei o gênero sendo usado em drama, em série, nada disso, mas deve ser usado sim. Na verdade, ele simula, né, o que seria o som de um ambiente em silêncio, né, silêncio de pessoas. Sim, verdade. Eu achei bem interessante a aplicação, porque dá uma tranquilidade também. Parece que você tá ali com eles também, né? Bom, pro encerramento dessa semana, vamos comentar um pouquinho de algumas datas que vêm por aí. Isso, no dia 28, a gente tem o Dia da Educação. E no dia 30, tem o Dia Nacional da Mulher. E seria o nosso próximo tema do episódio 2. Fica aí, então, pessoal, na espera. Isso aí, no dia 1/5, comemorado o Dia do Trabalho e da Literatura Brasileira. E a gente não podia esquecer do Dia da Literatura Brasileira, como você disse, né? Até porque o tema de hoje foi livros, né? Exatamente. E agora também vale lembrar algumas séries ou dramas que vão ser encerradas nessa semana também. Algumas delas são A Piece of Your Mind, Isso aí. que seria um pedaço da sua mente. Os últimos episódios vão ser na segunda e na terça. Outro drama que acaba essa semana é Meu The Secret Boy, que também... Nossa, já? Sim, já vai acabar? já, essa semana. Quantos episódios que ele vai ter no total? Então, no total, se eu não me engano, são 24 episódios, mas cada episódio tem 30 minutos, mais ou menos. Mas, nossa, sim, na minha cabeça foi muito rápido. Eu pensava que eu tinha começado a assistir, sei lá, 2 semanas atrás. Então passou bem mais tempo. Passou bem rápido. Mas, enfim, né? Além desses 2 dramas, outro que vai se encerrar nessa semana é 365 Repeat the Year, que seria 365 repita o ano, né? Ele é muito interessante porque ele tem uma premissa diferente. Mas vamos ver como que vai ser o encerramento, né, desses dramas e qualquer coisa a gente dá um feedback no próximo episódio, né? E por fim, temos os créditos e as menções de hoje. Para citar alguns sites que forneceram algumas das informações que apresentamos aqui no tópico principal, né? Como o site Brasil Escola, o site Leiturinha, o site Toda Matéria e o abc.com. Isso aí. E para crédito da música de fundo, a gente tem o Rondo, né, que é a música. Mais uma vez, o artista é o Pierce Murphy e ela está disponível no site Free Music Archive sob a licença de atribuição 4.0 International da Creative Commons. E por último, fazemos aqui as menções honrosas à Netflix, Viki e Drama Fansubs pela disponibilização de vários conteúdos digitais, como mencionamos anteriormente, de algumas séries, filmes e dramas, né? Isso. O que seríamos de nós sem a Netflix? Exato. E o Viki também, que disponibiliza não só coreano, como japonês e chinês também. Bom, por hoje é isso, né? Obrigada por nos acompanhar e ouvir até agora, né? Isso aí, obrigada por estar conosco em mais um episódio. E até a próxima. Isso, brigadão, gente. Até o próximo episódio.